Olá! Que bom ter a sua companhia nesta nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar fundo num tema super importante, a reforma íntima. A inspiração vem lá da obra de Hermance Dufour. E a ideia aqui é investigar como é possível se transformar de um jeito, sabe, sustentável, sem precisar de sofrimento. Vamos juntos descobrir o poder que mora nas pequenas vitórias do dia a dia. E tudo começa com essa metáfora do evangelho que é, nossa, poderosíssima. A semente de mostarda, que é tão pequenininha, carrega um potencial gigante. E é exatamente esse o ponto central da nossa jornada, o poder transformador que existe até na menor das crenças. Bom, e esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa. A gente vai começar pela base de tudo, a fé. Depois, vamos encarar de frente os desafios internos, desmontar aquela armadilha do perfeccionismo, aprender a se perdoar e, claro, no final, celebrar cada passo do caminho. Então, vamos lá, começando pela nossa primeira parte. Por que será que a crença é esse ponto de partida tão essencial para qualquer tipo de crescimento pessoal? A pensadora Louise L. Hay dá uma definição muito clara sobre isso. Crenças, veja bem, não são só ideias soltas. Elas são as verdades que a gente constrói para a nossa vida, baseadas nos nossos pensamentos e nas nossas experiências. No fundo, elas que moldam a nossa realidade. E aqui está o pulo do gato. O processo de reforma íntima não é só sobre chegar lá no final. Ele é construído em cima de uma base de confiança, de otimismo na nossa própria capacidade de mudar. Acreditar que é possível já é, literalmente, metade da batalha vencida. Agora, vamos ser sinceros, né? Essa jornada não é um passeio no parque. É preciso encarar as lutas que acontecem aqui dentro e que muitas vezes acabam travando a nossa caminhada. E aqui estão eles, os monstros que, nossa, tanta gente conhece de perto. A culpa, a vergonha, aquela autocrítica que não para. Esses sentimentos podem criar um peso enorme, sabe? Eles vão minando a nossa autoestima e fazem a gente duvidar do nosso próprio valor. O que acontece é que a gente acaba entrando num ciclo vicioso. O foco fica tão grande nos erros, nas imperfeições, que isso cria um estado mental de autoaversão, de desgosto. E esse ciclo de desânimo acaba sabotando até as melhores intenções de melhorar. Bom, agora vamos analisar uma mentalidade muito comum, mas que pode atrapalhar bastante. A armadilha do perfeccionismo. Sabe, aquele desejo de uma mudança imediata, sem nenhuma falha. Quem é que nunca pensou isso, né? Essa declaração, que parece dar uma força, na verdade torna o autocontrole muito mais difícil. Ela cria uma pressão que não se sustenta e que acaba preparando o terreno para a frustração. E essa comparação é perfeita para a gente entender a diferença. De um lado, a mentalidade perfeccionista. A meta, ser o melhor. O método, uma disciplina super radical. E o resultado, quase sempre é fanatismo e, no fim, derrota. Agora, do outro lado, olha só que interessante. A mentalidade de crescimento. A meta não é ser o melhor, é ser melhor. Um pouquinho a cada dia. O método é o auto-perdão. E o resultado, progresso e o bem-estar. A mudança na palavra é pequena, né? Mas na vida faz toda a diferença. E agora a gente chega num ponto de virada fundamental na nossa jornada. A prática do auto-perdão. Uma prática poderosa e muito necessária. É muito importante entender isso aqui. Se perdoar não é sinal de fraqueza, nem de concordar com o erro. É simplesmente parte da experiência humana de crescer. É a permissão que a gente se dá para tentar de novo, quantas vezes precisar. Então, tá, mas como colocar isso em prática? Esse caminho tem 3 passos que são essenciais. Primeiro, reconhecer a falha, mas sem julgamento. Segundo, praticar o auto-perdão, sem limites. E terceiro, renovar o compromisso com a jornada de melhora. É um ciclo, sabe? Um ciclo contínuo de crescimento. Essa citação da Louise L. Hay resume tudo. Se aceitar não significa estagnar, muito pelo contrário. É a chave que destrava o nosso progresso. É o que impede a gente de cair na armadilha da autossabotagem e permite seguir em frente. Certo. Agora, vamos focar na estratégia mais prática e, eu diria, mais motivadora para a gente ter um progresso que dura. Aprender a valorizar as conquistas do dia a dia. A grande transformação, gente, ela não acontece da noite para o dia. Ela é construída tijolinho por tijolinho, em cima dessas pequenas vitórias. É quando a gente celebra cada passo, por menor que seja, que se constrói a confiança e o impulso para aquele projeto maior. Essa metáfora da guerra é perfeita para isso. O objetivo final, claro, é vencer a guerra da reforma íntima, mas é super natural perder algumas batalhas no caminho, no dia a dia. A força de verdade não está em nunca cair, mas sim em respeitar os próprios limites e sempre se levantar para lutar de novo.
E aqui tem uma ideia muito poderosa. A alegria não é um luxo, é uma ferramenta. A alegria que vem desses nossos pequenos sucessos é a fonte de motivação, de bem-estar, que alimenta todo o processo de crescimento. E para a gente ir concluindo, essa citação atemporal coloca a reforma íntima não como um peso, mas como uma luta nobre, uma luta que vale a pena. A maior vitória que alguém pode conquistar é sobre si mesmo. E para terminar, fica essa reflexão. Que tal transformar tudo isso em ação? Fica o convite para olhar para o dia de hoje e encontrar alguma coisa, por menorzinha que seja, para celebrar. Porque é aí, nesse pequeno triunfo, que a grande jornada realmente acontece.